Sabe, tem palavras que a gente usa todo dia e nem para pensar. Elas parecem simples, mas e se algumas delas esconderem um conhecimento gigantesco? Vamos pegar uma bem comum: toró. E se essa palavrinha fosse, na verdade, uma baita peça de ciência antiga, super precisa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para a maioria de nós, e se procurar no dicionário, é isso aí. Toró é uma chuva muito, muito forte. Uma palavra que a gente solta sem nem pensar. Fim de papo, certo? Mas é bem aqui que a nossa investigação começa a ficar interessante. E se a palavra toró não for só sobre a quantidade de chuva, mas sobre o jeito como ela cai? E se ela for, na verdade, uma descrição perfeitinha de um fenômeno que a ciência moderna demorou séculos para conseguir catalogar? A resposta, olha que curioso, está escondida no som. Então vamos lá, nossa primeira pista, a mais fundamental de todas, é a sonoridade da palavra. É aqui que a ciência indígena se revela de um jeito espetacular. Olha só, a chave está toda na construção da palavra. A raiz antiga dela, tororoma, não quer dizer chuva forte, não. Significa jato, jorro. Isso por si só já muda completamente a perspectiva. Mas a verdadeira genialidade está na versão curta, toró. Porque cada sílaba descreve uma fase acústica. O tó é o baque, sabe, a pancada inicial, grave, quando aquilo tudo bate no chão. Já o ró, esse é o rugido, aquele som contínuo e mais agudo do granizo e da água despencando com tudo. Para a gente entender a importância disso, é só comparar com a palavra geral para chuva em Tupi-Guarani, que é ama. Ama é, bom, qualquer chuva, mas toró não. A necessidade de criar uma palavra tão específica mostra que eles identificaram um tipo de evento que era completamente diferente e, claro, muito mais perigoso. Não era só mais chuva, era outra categoria de fenômeno. Então, o ponto central é este. A palavra toró funcionava como uma tecnologia de sobrevivência. Imagina estar numa floresta densa, onde a visão é super limitada. O som é tudo. Aquele som distinto, toró, era um alarme, um alerta que não deixava dúvidas e que significava procure abrigo agora. Certo. Então, a descrição antiga fala de um jato de água com um som bem específico. Mas será que existe algum fenômeno na meteorologia de hoje que bate com essa descrição? Vamos ver como isso se encaixa com a ciência moderna. E a resposta é um sonoro sim. O nome científico é microexplosão úmida. E olha só as características. É um evento superlocalizado, de curta duração, com uma corrente de ar violenta que desce com chuva e granizo. A descrição científica moderna é praticamente um espelho do conceito indígena de jato. Funciona mais ou menos assim. A tempestade vai acumulando uma quantidade absurda de água e gelo lá em cima. De repente, a força que segura tudo isso falha. E aí, tudo desaba de uma vez. Não é uma chuva que cai, é um colapso violento. É literalmente um jato de ar e gelo sendo disparado contra o solo. E essa analogia é simplesmente brilhante, porque mostra a convergência de saberes. Séculos depois, um meteorologista moderno, tentando explicar exatamente o mesmo fenômeno, usa a mesmíssima ideia do povo tupi-guarani. Não é uma chuva, é um jorro, é um rompimento súbito e violento. Ok, a teoria fecha perfeitamente. Mas e as provas concretas? Esses eventos realmente acontecem com essa força toda? A resposta, infelizmente, está escrita tanto na história quanto na própria paisagem. Vamos dar uma olhada num dos casos mais extremos já documentados aqui no Brasil. A tempestade de granizo que atingiu o leste de Minas Gerais lá em 1985. O que aconteceu ali foi a definição de um toró em sua forma mais pura e, infelizmente, mais devastadora. O resultado foi uma verdadeira catástrofe. 20 pessoas perderam a vida. Mais de 600 pessoas ficaram feridas, muitas delas com gravidade. E o mais impressionante de tudo, há relatos de que as pedras de granizo chegaram a pesar 1 quilo. Dá para imaginar a força de um evento que consegue produzir algo desse tamanho? Mas o poder de um toró vai além da destruição que a gente vê na hora. A força do impacto é tão absurda que ele age como um jato de areia, literalmente redesenhando a paisagem. Ele arranca a vegetação, abre valas no solo e pode até quebrar rochas, deixando cicatrizes que duram por anos e anos. Isso tudo nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Mas por que os povos Tupi-Guarani se deram ao trabalho de desenvolver um termo tão específico e tão sofisticado? A resposta está em como eles enxergavam o mundo.
Na cosmologia tupi-guarani, o som era uma coisa central. A entidade Tupã, ligada aos céus, tinha um nome que imitava o som do trovão, um baque, Tupã. O trovão era a voz de Tupã. Faz todo sentido, não é mesmo? Se o som comum do trovão já era considerado uma voz divina, um som completamente diferente, muito mais violento e com uma assinatura acústica tão única, precisava de uma categoria própria. Não era só mais um barulho do céu, era uma mensagem diferente, uma manifestação de poder que exigia um nome só para ela. E o ponto crucial é este. Isso não é folclore ou mito, é ciência indígena pura. Um campo de estudo que hoje tem até o nome formal, etnoclimatologia. É o resultado de milênios de observação sistemática, de transmissão de conhecimento e, claro, da necessidade absoluta de entender o ambiente para poder sobreviver nele. E no fim, tudo se amarra de uma forma linda. A linguística, a meteorologia, a geologia e a cosmologia. Todos os caminhos levam exatamente à mesma conclusão, descrevendo o mesmíssimo fenômeno de pontos de vista diferentes, mas que se completam. Resumindo, a palavra toró é um testemunho espetacular da ciência indígena. Uma categoria de tempestade que foi definida por suas características de som, de dinâmica e de consequências. Um conceito que a ciência ocidental levaria séculos para conseguir formalizar. E isso nos deixa com aquela pulga atrás da orelha, né? Se uma única palavra pode carregar tanta ciência, tanto conhecimento, o que mais está por aí, escondido bem na nossa frente? Quantos outros segredos estão guardados em nomes, lugares e histórias antigas, só esperando a gente parar de só olhar e finalmente começar a escutar de verdade?